Sabem, 2 ladrões haviam sido crucificados, um de cada lado de Jesus. Um dos ladrões tinha sido influenciado por más companhias. Ele tinha visto Jesus e ele teria sido convencido pelos ensinos de Jesus. Mas os ensinos dos líderes, dos sacerdotes, fizeram com que ele não aceitasse os ensinos de Jesus. Assim, ele se afundou mais em seus crimes, e até que ele foi preso e condenado para morrer na cruz. A princípio, durante a crucifixão, ambos os ladrões se revoltaram contra Jesus. Ambos os ladrões amaldiçoaram os soldados romanos e discutiram violentamente com esses soldados. O ladrão, que era um criminoso mais duro, ele ficou mais desesperado quando se aproximava da morte, e o outro ladrão começou a abrir o coração para o toque do Espírito Santo. Lucas capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Este ladrão está se arrependendo, ele está lamentando da sua vida de pecados terríveis. No versículo 42, o ladrão fala para Jesus e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual é o pedido dele aqui? Preste atenção no seu pedido. Quando que ele está pedindo para ser lembrado? Quando Jesus vier novamente. Ele está pedindo para ser lembrado na segunda vinda. Versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabem, o estado de arrependimento desse ladrão e a expressão de fé e a tentativa de alcançar Jesus foi para Jesus o único consolo naquele dia terrível. Foi o único momento de esperança que Jesus teve em todo aquele dia. Somente aquele ladrão viu e expressou a crença de que Jesus era o Salvador da humanidade. Como poderia ser que o ladrão era o único entre milhares? O que fez com que o ladrão acreditasse quando ninguém acreditava? Até os discípulos tinham perdido sua fé em Jesus. Eu acredito que esse homem é muito especial. Ele era o único naquele momento que acreditava que Jesus era o Salvador do mundo. E Jesus disse: hoje, este milagre aconteceu na tua vida hoje. Eu digo, hoje você estará comigo no paraíso. Mas o que o ladrão na cruz nos ensina sobre o Evangelho? O ladrão na cruz foi justificado pela fé? Claro que ele foi. Foi o ladrão da cruz perdoado por seus pecados? Claro que ele foi. O ladrão na cruz nasceu novamente? Claro que nasceu. O ladrão na cruz foi mudado pelo poder do Espírito Santo? Sim, certamente. O ladrão na cruz foi santificado. O ladrão na cruz obteve perfeição de caráter. Certamente o ladrão se arrependeu de seus pecados e foi inundado pelo amor de Jesus. E ele experimentou arrependimento e teve o coração quebrantado por causa dos seus pecados. E ele implorou por salvação, e Jesus o assegurou que ele tinha obtido. Bem, ele simplesmente foi declarado justo. Sabem, em João capítulo 3, versículo 3, Jesus diz que nós temos que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, se você tem que nascer de novo,
é muito mais do que justificação ou declarar alguém justo. Na verdade, não existe salvação sem um novo nascimento. Vocês ouviram isso? Não há salvação sem um novo nascimento. Jesus disse isso. Ele disse, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, qualquer compreensão de justificação que não inclui o novo nascimento, não importa se estamos falando de justificação universal ou justificação forense, qualquer teoria sobre justificação, se não inclui o novo nascimento, justificação sozinha, de acordo com Jesus, não permitirá que alguém veja o reino dos céus. Quanto ser declarado justo tem um grande valor, eu quero ser declarado justo, você não quer? Não é algo independente, não é uma compreensão total da justificação. Sem uma mudança de coração, essa compreensão de justificação será incompleta, inacabada. Então, porque Paulo declarou em Romanos capítulo 4, versículo 3, que Abraão foi declarado justo, muitos compreenderam erroneamente a justificação. Muitos dizem que o ladrão na cruz provou essa compreensão de justificação. Muitos dizem, vejam o ladrão na cruz. Jesus disse que ele estava salvo, ele não teve que fazer nada. Eles acham que Jesus o assegurou da salvação enquanto ele era ainda um ladrão. Como Jesus pôde assegurar a ele a salvação? E é o mesmo Jesus que disse que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus não se contradiz. Jesus somente pôde assegurar a ele a salvação porque somente o novo nascimento, a transformação pelo Espírito Santo, capacitou o ladrão em compreender que Jesus era o Messias, enquanto todos os outros não acreditavam nisso. Pela razão humana, Jesus parecia como vencido, um mentiroso, uma fraude. Somente a iluminação do Espírito Santo fez com que esse ex-ladrão reconhecesse que Jesus era o Cordeiro de Deus que estava morrendo por seus pecados. Essas são características do novo nascimento. Ele tinha nascido de novo. Hoje é muito popular acreditar em Jesus em muitos círculos. E algumas pessoas dizem que elas acreditam em Jesus, que elas desejam estar no céu, mas sem ter uma real transformação do coração, uma mudança do coração. Sem ter nascido de novo. Uma criança, um jovem e mesmo um adulto pode ouvir de toda a verdade sobre Jesus e inteligentemente perceber o valor de ser cristão e desejar ir para o céu, tendo somente um arrependimento momentâneo e sem ter nascido novamente. Eu sei porque eu fiz isso. Você pode ver que você tem a decisão correta para tomar. E tomar essa decisão correta, mas não ter o coração mudado. O ladrão na cruz não era mais um ladrão, mas era um filho de Deus. E Deus abriu seus olhos e o transformou. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias e vamos para Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, uma passagem muito importante. E vocês verão nesta passagem, na conclusão dos 3 versos que eu lerei, que Paulo diz que ele está falando sobre justificação. Muitas pessoas leem essa passagem e pensam que ele está falando sobre santificação, mesmo ele dizendo que está falando sobre justificação. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Então, com certeza, o ladrão na cruz foi justificado. O poder do Espírito Santo o renovou e o fez limpo e santo. Como posso dizer que ele é santo? Aqui está esse ladrão desprezível pagando por seus crimes e o pastor diz que ele é santo? Uma pessoa nascida de novo não está cheia do Espírito Santo? Parábolas de Jesus, página 82 e 83. Uma passagem maravilhosa, surpreendente. Uma passagem que, se você compreender, mudará a sua vida. Fala do pecador que se achega a Cristo com o coração quebrantado. Diz assim: aproximando-se o pecador da cruz erguida e prostrando-se junto à mesma, atraído pelo poder de Cristo, dá-se uma nova criação. É-lhe dado um novo coração. Torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. A santidade acha que nada mais há para requerer. Uau! A santidade acha que nada mais há para requerer. Em outras palavras, você não pode ficar mais santo do que isso pelo resto de sua vida. E sabe de uma coisa? Quando Ellen White escreveu isso, ela estava falando sobre justificação. Porque na próxima linha, ela se refere a Romanos capítulo 3, versículo 26. Porque Deus mesmo é justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, através da justificação, Jesus nos torna santos. Mas isso levanta uma grande questão sobre a santificação agora. Bem, isso realmente levanta uma grande questão sobre santificação. Bem, deixe-me fazer uma pergunta. Se a justificação o torna santo, sem exigir nada mais do que isso, então para que existe a santificação? Para que ela serve? O ladrão na cruz foi santificado. Se você consegue tudo na justificação, por que nós precisamos da santificação? O ladrão na cruz precisava da santificação. Sabem, foi nos dito que a santificação é obra de uma vida toda e o ladrão só tinha um pouquinho de vida restante. Então, ele experimentou a santificação. Vamos pensar sobre o que é realmente a santificação. Se você é tornado santo ao vir para Jesus, se você é feito santo na justificação, então santificação é simplesmente viver nesta santidade, manter o que você ganhou. Quando nós vamos para Jesus e Ele nos muda, nós nos tornamos uma nova criatura. E haverá desafios, e haverá um adversário que nos tentará. Nós deveremos estar mais cientes das nossas fraquezas e confiar em Jesus e no Espírito Santo todos os dias, ou nós continuaremos caindo em pecado e já não seremos mais santos. Se você se irrita, você não é santo. E nós teremos que voltar para Jesus para sermos perdoados e limpos e renovados pelo Santo Espírito novamente. E quanto tempo isso leva? Tão logo nós vamos em arrependimento de coração a Jesus. Pode levar meio minuto ou o resto da sua vida. Então, na justificação, você recebe a santidade e o novo coração. Na santificação, você aprende a manter essa santidade, a manter seu coração sempre rendido a Jesus. Justificação é ir para Jesus, para o milagre da conversão. Santificação é simplesmente permanecer em Jesus. Às vezes as pessoas dizem que justificação é posicional. Coloca você numa posição correta com Deus. E a santificação é relacional. É um relacionamento crescente com Deus. Jesus diz para habitar nele, como o ramo habita na videira. É uma conexão viva. Agora, uma questão: uma pessoa pode obter a salvação sem a santificação? É claro que não. A salvação não é possível sem estar conectado com Cristo.
A salvação não é possível sem habitar em Cristo, sem ter uma real relação com Ele. Alguém pode ter as bênçãos da justificação, um novo coração e a santidade, sem a santificação, sem uma real relação com Jesus e a guia de Jesus em sua vida. Então a pergunta, o ladrão na cruz experimentou a santificação ou não? Sim, claro. Sim, ele viveria mais alguns poucos dias. A crucifixão não foi feita para causar uma morte rápida. A crucifixão foi feita para manter a pessoa viva, sofrendo por dias. Então a crucifixão sendo planejada para dar à pessoa uma morte lenta, o ladrão viveu mais alguns poucos dias. Então, o ladrão, ele confiou em Deus para passar por aqueles dias. Com certeza ele confiou. Ele era um homem diferente daquele que amaldiçoava os soldados quando ele foi crucificado. Ele tinha um novo coração e a mesma atitude de Cristo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Vocês podem ter certeza que ele se tornou um homem diferente. Jesus reconheceu que ele havia nascido de novo. Ele era um novo homem e Jesus o assegurou que ele era um novo homem. E mesmo tendo experimentado a santificação, o ex-ladrão e a confiança em Cristo foi por um período curto comparado a nós. Uma pessoa pode dizer que isso não é justo. Eu levaria a vida toda para ser santo. Vocês gostariam de trocar de lugar com ele? A sua santificação foi real, amigos. Não foi brincadeira. Ele passou por algo que eu e você nunca passamos. Santificação é obra de uma vida toda? Sim, de uma curta vida. A santificação é um trabalho da vida toda porque trabalha para a vida toda. Se a vida é curta ou longa, não importa. O que importa é permanecer com Deus. A fé pela qual vivo, página 245. Essa citação é a minha favorita do Espírito Profecia. Eu tenho muitas, mas essa realmente é a minha favorita. Se você está vivendo com Cristo hoje, você estará pronto quando Cristo vier. O ladrão na cruz obteve a perfeição de caráter. Parábolas de Jesus, página 69, diz: Cristo aguarda com fremente e desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Algumas semanas atrás nós tivemos um simpósio sobre a última geração. E a perfeição de caráter para a última geração é muito importante. Mas o que é a perfeição de caráter? A questão é muito difícil porque há 3 definições de caráter. É por isso que as pessoas ficam confusas sobre isso. Uma pessoa pensa sobre uma definição, outra pensa sobre outra definição e às vezes nem conversam entre elas. Mas o que é caráter? Alguém pode definir caráter como as escolhas de nossa vida. Então alguém pode dizer que através dessa definição nós fazemos escolhas erradas, então nunca poderemos ter a perfeição de caráter. Mesmo os melhores de nós. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 23. Somente Jesus tem essa perfeição de caráter. Ele nunca fez as escolhas erradas, não teve nenhuma falha. Louvado seja Jesus pelos méritos de sua justiça. Nós nunca viveremos sem a justiça de Cristo. E todos nós caímos, e mesmo que não caiamos novamente, sempre precisaremos da justiça de Cristo. Outra definição de caráter é que ele é todos os nossos atos e práticas, bons ou maus. Caráter são seus hábitos. Bem, o ladrão na cruz não deve ter feito essas práticas ou hábitos enquanto ele estava lá na cruz ou enquanto estava lá no chão, com suas pernas quebradas. Naqueles dias de sofrimento, ele não caiu em seus hábitos antigos. Ele não reverteu esses maus hábitos e práticas porque, segundo essa teoria, leva 21 dias para você reverter os seus maus hábitos e práticas. Ele não teve esse tempo na cruz.
Ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que um mau hábito está controlando uma pessoa se ela não está praticando esse mau hábito no presente. Contudo, leva um tempo para mudar um mau hábito. Mensagens aos Jovens, página 114, diz: se quisermos formar um caráter que Deus possa aceitar, temos de formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Bem, há muitos contextos para essa afirmação, mas este se encaixa na definição de hábitos. Diz que se nós podemos desenvolver um caráter que pode ser aperfeiçoado, nós devemos corrigir os maus hábitos. Então, esta é uma definição correta, verdadeira de caráter. Mensagem aos Jovens, página 113, diz: quando é permitido à mente demorar por longo tempo apenas sobre coisas terrestres, é difícil mudar os hábitos de pensamento. Aquilo que os olhos veem e os ouvidos ouvem muitas vezes atrai a atenção e absorve os interesses. Mensagem aos Jovens, página 114. A santificação é uma obra diária. Ninguém se engane com a crença de que Deus lhe perdoará e o abençoará enquanto está transgredindo um dos seus mandamentos. A prática voluntária de um pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa de Deus a alma. Não importa quão boa seja a música, quão otimista seja o sermão, seja qual for o êxtase dos sentimentos religiosos, Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei divina. Deus só honrará aos que o honram. Então ela cita Romanos capítulo 6, versículo 16, pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Se condescendemos com a ira, a sensualidade, a cobiça, o ódio, o egoísmo ou qualquer outro pecado, tornamos-nos servos do pecado. Ninguém pode servir a dois senhores. Se servimos ao pecado, não podemos servir a Cristo. O cristão sentirá as sugestões do pecado, pois a carne cobiça contra o espírito, mas o espírito luta contra a carne, mantendo um constante conflito. É aí que se faz necessário o auxílio de Cristo. A fraqueza humana une-se à força divina e a fé exclama: mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se quisermos formar um caráter que Deus possa aceitar, temos de formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Devemos acostumar-nos a levar muitas vezes os pensamentos a Deus em oração. Se o espírito se desvia, devemos fazê-lo voltar. Pelo esforço perseverante, o hábito se tornará, enfim, fácil. Claro que o ladrão na cruz não conseguiu desenvolver uma maturidade de caráter neste sentido, mas ele realmente começou o processo. Isso significa que ele não teve a perfeição de caráter? Bem, ele teve a justiça do caráter de Cristo. Nós todos precisamos disso quando nós pecamos, quando nós caímos. Porém, há outra definição de caráter que esse realmente o ladrão teve. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 310, diz assim: os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Pensem nisso. Seus pensamentos e sentimentos combinados constituem o seu caráter moral. Então, se meus pensamentos e sentimentos estão em harmonia com Deus, se os meus pensamentos e sentimentos estão rendidos ao Espírito Santo, eu posso ter esse tipo de perfeição de caráter exatamente agora. Lembrem-se, se você está em harmonia com Deus, você estará pronto se Jesus vier hoje.